o dia que o Easy Stradlin do Guns N' Roses foi preso dentro do avião porque ele resolveu fazer xixi na frente de todos os passageiros. E tudo isso aconteceu no dia 27 de agosto de 1989. E, gente, o Guns N' Roses, eles estavam em turnê de 87 a 88, sabe? Eles não paravam um minuto. E os problemas com álcool e drogas deles estavam terríveis nessa época. E então, por isso que eles resolveram tirar essas férias para descansar e para tentar lidar um pouco com esses problemas. E então, o Easy resolveu ir passar um tempo com a família dele lá em Indiana. E ele estava pegando um voo de volta para Los Angeles quando toda essa história aconteceu. E o Easy estava nesse voo e em alguns lugares disse que ele estava acompanhado de uma mulher. Então, ele e essa mulher acenderam um cigarro e começaram a fumar numa área que era proibida fumar. Então, uma aeromoça viu isso e foi lá falar com eles e pediu para eles apagarem o cigarro. Só que o Easy, nessa época, estava muito bêbado. E então, ele começou a gritar com a aeromoça. E depois de um tempo, ele resolveu que ele queria ir no banheiro. Só que quando ele foi no banheiro, ele encontrou a porta trancada porque tinha alguém lá dentro. E ele começou a gritar que ele não ia esperar mais porque ele queria ir no banheiro. E ele pegou, resolveu voltar para onde ele estava e fez xixi, gente, na frente de todos os passageiros que estavam assistindo essa cena, assim, horrorizados com o que eles estavam vendo. E só pra vocês terem noção, gente, atrapalhar um voo é considerado uma ofensa federal, que é um crime bem grave. E então fizeram uma parada em Phoenix e o Easy estava se recusando a sair do avião. Então os agentes do FBI, gente, entraram no avião e tiraram ele de arrasta de lá e levaram ele preso. Mas o Easy logo saiu da cadeia depois de ter pagado uma fiança de $5.000. Mas depois ele foi a julgamento e foi considerado culpado, então ele teve que pagar mais $2.000 e escrever uma carta à mão pedindo desculpa a todo mundo que trabalhou no avião. E também ele foi obrigado a meio que participar de um programa de, sabe, sobriedade contra o álcool por 4 meses. E depois disso tudo, o Easy meio que começou a perceber que a vida dele tinha ficado fora de controle, tudo por causa do álcool, das drogas. E então ele resolveu voltar para casa da mãe dele em Indiana e, sabe, fez um detox e parou de usar drogas e álcool. E ele foi o primeiro membro do Guns N' Roses que ficou sóbrio.